verdade, ele é o irmão de Jesus. Muita gente às vezes não tem esse conhecimento, né, e não sabe que o irmão Jesus escreveu essa carta. Mas é interessante por quê? Porque você imagina crescer com irmãos, e o teu irmão mais velho, até os 30 anos de idade, não tinha começado o ministério dele. E quando chega nos 33 anos, ele começa a falar que ele era o Messias, que ao longo do Antigo Testamento falava que viria o Messias. E agora tu imagina que teu irmão mais velho diz que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E aí Tiago, assim como os outros irmãos, muita gente às vezes até se assusta, né? E Maria teve outros filhos. E aí, diante dessa situação, os irmãos estão preocupados por quê? Bem, se Jesus começa a falar que ele é o Messias, ele é o Cristo, algo de ruim pode acontecer na nossa própria família. E aí Tiago, ele começa a falar para Jerusalém toda que, bem, olha, meu irmão está ficando louco, ele está fora de si. Então Tiago, ele só consegue entender que Jesus era o Cristo quando ele ressurge dos mortos. Então a carta de Tiago e a de Judas, que é a penúltima carta, né, da Bíblia, né, antes do Apocalipse, são irmãos de Jesus. E aqui nesse texto, Tiago 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. O que é diáspora? Ou também chamado de dispersão, né? Era um povo de Deus que de alguma forma eles foram obrigados a sair do próprio território. Em 722 a.C., com a invasão assíria, os assírios pegaram outros povos e misturaram com o reino do norte. E qual era a capital do reino do norte? Samaria. Com essa mistura de outros povos, passaram a se chamar samaritanos. Tá? O reino do sul, na sua base como Judá, né, a tribo reinante ali, porque nós tínhamos Judá e Benjamim. Então Judá começou a ficar o quê? Com preconceito dos samaritanos devido a essa própria mistura. Então, diante desse quadro, o que nós temos? Tiago, ele acaba fazendo essa carta para que atingisse todos aqueles que saíram, né, da terra deles e foram habitar em outras localidades. Por isso que nós vemos vários judeus espalhados pelo mundo, porque houve a invasão babilônica também através da Nabucodonosor em 1586, e também, como temos lá no livro de Atos, né, quando Estevão é apedrejado, muitos cristãos judeus acabaram saindo dali. Por quê? Porque eles ficaram com medo também de serem mortos. Então, diante desse quadro aqui, nós temos no versículo 2 de Tiago, capítulo 1, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então, o tema dessa noite, dessa tarde, né, se Deus nos ama, como, né, passamos por tantas provações, como enfrentá-las, né? Enfim, e aqui, nesse versículo 2, irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Parece até que é um masoquismo, né? Porque quando a gente fala de passar por provação, quem vai ficar feliz em passar por provação? Praticamente ninguém, né? Mas as provações, elas são necessárias, mas também são passageiras. E aí seria difícil da gente aqui comentar que as provações, elas poderiam, de alguma forma, não acontecer na caminhada cristã, e não acontece isso, porque a nossa vida, ela é repleta de provações. Por que Deus utiliza as provações? Porque são através as provações, elas acabam nos induzindo a nos tornarem pessoas cada vez mais próximas daquilo que Deus tem como projeto. Estar feliz mesmo num momento difícil é algo mais profundo, é a paz interior por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então, por mais que a aprovação venha, por mais que a situação difícil esteja acontecendo, Tatiana, com você, comigo nem se fala, e às vezes eu fico também, né, a gente às vezes fica em silêncio, só Deus.
e a gente parece que vai explodir nossa mente, né, de tamanha preocupação e como a gente lidar com isso, mas eu vejo que nisso Deus vai acabar nos tratando. Eu estou passando também por uma situação que até então nunca tinha passado, e aí quando a gente vê que as doses são maiores, a gente pensa que não vai suportar, e a forma como a gente reage a isso é que Deus vai tratando a nossa própria vida, né? Então o cristão ele pode passar pelas provações com alegria, pois ela produzem maturidade. Não adianta você dizer que você é cristão se você não passa por experiências com Deus. As experiências elas são necessárias para te mostrar, Adriano, que você é uma pessoa madura na fé. Por isso que a cada momento você se depara com barreiras, com adversidades, porque Deus quer o teu crescimento. Então, diante desse quadro, Tiago ele apresenta aqui algo, né? E a gente separou, eu comentei que nós separamos 7 tópicos dessa carta de Tiago, e a gente vai estar fazendo isso toda semana, porque nós temos estudantes, né, de um lado, também ao mesmo tempo a gente tem que conciliar aqueles que querem ouvir a administração da palavra. Então a gente vai tentando fazer de uma forma que atenda a todos, né? No versículo 12 do capítulo 1 de Tiago, tem o título Provação e Tentação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus permite, claramente, que Satanás tente as pessoas, mas de que forma? Ele dá permissão para que você venha receber aquilo como aquela aprovação, mas acima de tudo, para que você seja moldado, seja, né? Então, dessa forma, ele acaba agindo. E tem um versículo que a gente acabou deixando de falar aqui, que é o versículo 3, do 4, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Nossa caminhada nós teremos tribulações, mas ao superá-las, a maturidade é consequência disso. Então assim, não adianta a gente ter aliança com Deus e imaginar que, bem, vou ter caminhada com Deus e nada vai acontecer, porque são as situações contrárias, as adversidades que Deus vai nos transformando. Vamos dizer, a Deise de 10 anos atrás é uma Deise hoje melhor do que foi no passado. E cada um de nós, Deus vai tratando dessa forma. A marbuce, cada um de nós, Deus vai tratando dessa maneira. E tem situações que a gente às vezes não sabe como lidar. Por quê? Porque essas adversidades, Deus vai colocando cada vez um patamar maior, mais alto, para nos mudar, para nos tornar pessoas melhores dentro daquilo que Ele estabeleceu. A Adriana será a melhor Adriana dentro do centro da vontade de Deus, e não a Adriana vai ser a melhor Adriana tentando olhar para a Marluce, que a Marluce é uma pessoa, ela tem uma cultura, ela tem uma formação, enfim, tudo diferente. Então Deus vai trabalhando exatamente na nossa vida dessa forma. Peça a Deus sabedoria e paciência para enfrentar a adversidade e perseguição em tempos de tribulação. Perseguição nós sofreremos, principalmente aqueles que têm compromisso ou que estão, né, de alguma forma fazendo a vontade de Deus. E a forma como a gente reage a isso também diz muito. Por isso que é importante a gente encontrar sabedoria em Deus. Em todo instante a gente, né, está sempre sendo confrontado com situações. E aqui no versículo 3, não conhecemos o nosso caráter até a nossa reação diante da pressão. Você já percebeu isso? É diante de uma pressão, de uma situação totalmente adversa, é que aí nós colocamos nosso caráter à prova. Por isso, quando eu falei para você, Tatiana, que eu estou sofrendo isso, porque a gente às vezes está acostumado com determinados tipos de pressões, e quando vem muito maior do que aquilo, a gente não sabe como reagir, porque nós somos humanos, e a gente precisa da orientação de Deus para que a gente comece a aprender a lidar com isso, porque às vezes é muito difícil, né? Tem pessoas que às vezes têm a reação das mais diversas. Infelizmente, nós conhecemos pessoas que às vezes tentam, através da bebida, através das drogas, através de uma série de situações, encontrar fuga. E a gente tem que buscar fuga, né? A orientação de Deus, a sabedoria que vem de Deus.
Mas diante disso tudo, ela é passageira, ela não é contínua, ela em algum momento ela vai acabar. Quando ela acabar, você sairá dali de que forma? Como diz aqui, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança e a ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então Deus tem o tempo todo, trabalhando na nossa própria vida. E é fácil ser bondoso como nos tratam bem, mas na forma contrária é que Deus trabalha e nos torna maduros. Já observaram isso? A tua reação vai ser sempre maravilhosa. Por quê? Porque se alguém se deparar com você, Tatiana, e falar de uma maneira super calma, super educada, a tua reação é tranquila. Mas é diante de algo contrário a isso, é que Deus vai trabalhando, e aí vai nos mudando. Porque essa é a vontade de Deus, para quê? Para que Ele trabalhe exatamente nas situações que são contrárias à nossa vida. E as provações são como o fogo de Deus, que tem o propósito de nos mudar, aperfeiçoar, como o ouro. O ouro, para ser refinado de uma maneira muito clara, ele o quê? Ele precisa o quê? O fogo ele vai pegando no ouro, tirando as impurezas, então exatamente essa é a forma que Deus nos olha. Enquanto nós seres humanos olhamos um para o outro, pensando na vaidade, pensando em uma série de detalhes, Deus olha para o nosso coração, para o nosso caráter, pela nossa personalidade. E diante desse quadro, no versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ser sido aprovado, receberá a coroa da vida. E aqui a gente já viu de forma muito clara, sobre essa questão. E a palavra, a prática da palavra de Deus, versículo 19, capítulo 1, versículo 19 de Tiago. Vocês sabem bem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E aí, esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque através dessas situações, que a gente esteja o quê? Sempre pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. A sabedoria de Deus nos ajuda a controlar nossa língua e ações, porque de forma precipitada nós colocamos muitas coisas a perder. Deus vai sempre nos orientando diante desse quadro. E ela, a sabedoria de Deus, ela afeta o nosso modo de falar e nos leva à paz. Pense sempre antes e seja tardio no falar. Ouça muito, pense muito e fale pouco. Você já conhece alguém que seja alguém que fale demais e que você possa considerar essa pessoa sábia? A gente sabe que na cultura oriental eles falam claramente sobre isso. A pessoa sábia, ela ouve bastante, é ponderada para ouvir até falar. Os tolos falam demais e nunca gostam de ouvir. E aí, exatamente nesse sentido. E a palavra de Deus, ela vai sempre o quê? Nos ensinando em algum momento. Ninguém deixa de aprender com a palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 1 ao 4, então capítulo 2 da carta a Tiago, versículo 1 ao 4. Meus amados irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com os critérios errados? A gente pode fazer a obra de Deus de diversas formas. E algumas pessoas entendem que a obra de Deus ela fica apenas restrita ao púlpito, ao louvor, a ficar na recepção, a liderar um grupo de mulheres, a liderar um grupo de casais. Mas você consegue fazer a obra de Deus diante de todo o relacionamento que você tiver. Você quer ver algo que é totalmente terapêutico? Quando você encontrar alguém, você mostrar total alegria. Isso
você faz muito bem para a pessoa, mas também para você. O abraço, isso a própria ciência mostra isso, né? Principalmente a psicologia, que o abraço tem um fator terapêutico tremendo, e ele pode fazer muito pela vida de cada um de nós, que a gente às vezes acaba deixando essas barreiras entrar, e isso acaba sendo saudável. E aqui ele coloca: examine-se a si mesmo e não o outro com os padrões de Deus. Então, antes da gente olhar para o outro, é interessante a gente se examinar, para que a gente venha encontrar em cada um de nós aonde nós precisamos mudar, onde precisamos ser aperfeiçoados, porque os padrões de Deus é que vão nos dizer isso. Deus não nos promete riquezas, mas cuidar das nossas necessidades, porque algumas pessoas, se tiverem riquezas, elas vão estar distantes de Deus, porque aquilo está muito presente no coração delas. Por isso que às vezes você encontra assim: poxa, mas aquela pessoa cristã, ela vive sempre no limite. Por quê? Porque Deus sabe que se der muito, ela vai claramente se afastar da presença dele, né? E também nós sabemos que Deus não concede todos os nossos desejos, mas aqueles que estão alinhados com os seus propósitos. Deus nunca vai responder a todos os seus desejos, mas aquilo que Ele considera que é importante para cada um de nós. Isso é algo importantíssimo. Os pobres devem ficar tranquilos, a riqueza material não significa nada para Deus, e sim o coração. Deus não nos olha, né, quantia financeira, até porque Ele é dono de tudo, mas Ele olha exatamente, né, o fator é o coração. E aqui, no versículo 14 do capítulo 2, do versículo 14 ao 18, a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa pessoa, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser: vão em paz, trate de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. E aí não basta apenas frequentarmos a igreja, se as nossas ações, se não houver fruto na nossa própria vida, as ações decorrentes daquilo que nós falamos, que cremos em Deus. E aí muitos irmãos, às vezes dentro da igreja, vamos supor que a Marluce me procurasse falando: poxa, em casa não tem nada na minha geladeira, não tem nada lá no meu armário. E aí eu falo para ela assim: Marluce, vai para casa que eu vou orar por você. Que fé é essa? Por isso que Tiago, ele aborda aqui que a fé, ela tem que vir acompanhada de ações que mostram claramente que você é uma pessoa misericordiosa, piedosa, alguém que tem um amor no coração, que vai se quebrantar diante da dificuldade do outro. Porque se você for totalmente alheio a tudo isso, algo não está tocando no teu coração. Somos imperfeitos, cada um tem as suas imperfeições, mas a misericórdia de Deus, ela tem que estar presente nos nossos corações para ajudar o outro. Porque se você sabe que um animal está ali morrendo de frio, se você está vendo alguém deitado ali, não tem um cobertor, e você chega na tua casa, um monte de coisa lá estocada, e você não tem, né, quebrantamento de procurar e tentar ajudá-lo, e aí nós dizemos, e sabe como nós agimos? Nós vamos para a casa de Deus, levantamos nossa mão, glória a Deus, aleluia, falamos uma série de coisas, mas quando as obras, quando as ações, elas entram como uma oportunidade na tua vida para que você venha fazer o bem que você não faz, e você acaba pecando, porque as oportunidades que Deus lhe dá, elas estão exatamente nesse sentido. Então você pode perceber, às vezes alguém precisa de atenção, às vezes alguém precisa de um cobertor, às vezes alguém precisa de um alimento, às vezes alguém precisa apenas que você ouça ela, mas a gente está tão agitado com as nossas coisas que a gente não olha para o próximo. Isso agrada a Deus, mas a gente está presente na igreja, estamos presentes na igreja por um instante, mas será que nós somos igreja realmente? Será que Cristo, né,
estaria dando o ok em tudo isso? Não. Por isso que Tiago aborda, a fé ela tem que estar acompanhada da forma como você age, com as ações. Você tem que ser um servo, uma serva de Deus. Você tem que fazer aquilo que venha agradar a Deus, que seja bom, né? A verdadeira fé transforma a nossa conduta e nosso modo de vida. A fé verdadeira, ela muda o estilo de vida nosso. Porque a gente nunca fica pensando só em nós. A gente está pensando sempre no reino. E o que é o reino? O reino é acompanhado de irmãos, é acompanhado de pessoas, e você tem sempre a oportunidade de fazer o bem. E aqui no capítulo 3, essa carta é muito conhecida exatamente por essa passagem aqui, né? Tiago 3, versículo 4 ao 6. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Se a gente parar para pensar, é um dos órgãos vitais da nossa própria vida, porque é o órgão de comunicação. Só que essa comunicação, ela pode edificar como ela pode amaldiçoar. Tu veja a responsabilidade da nossa boca, e a gente às vezes não se detém nisso. E sabe o que acontece? A gente olha e a gente estabelece, eu estou falando com a gente, eu estou falando todos nós, tá? Eu me incluo nisso. A gente estabelece padrões do que é pecado. A gente acha que pecado é roubar, é adulterar, é matar, mas a língua, o criticar, o falar mal, é pecado, a gente não se detém disso. Vocês já viram que várias situações, às vezes, estou falando isso, gente, de forma geral, as pessoas saem de cultos, e mora sair do culto, olha, aquele pastor, aquela pastora, aquela irmãzinha de lá, misericórdia. E aí tudo aquilo que você buscou a Deus ali, você acaba deixando sair tudo entre os teus dedos. Por quê? Porque você acaba fazendo aquilo que não agrada a Deus. Deus não nos chamou para isso. E Tiago ele faz essa abordagem. Então, nós oramos para agradar a Deus, mas em seguida temos palavras críticas e destrutivas. O que mais torna a nossa fala nos mostra o que verdadeiramente somos e estamos cheios. Você consegue mensurar, você consegue identificar claramente o teu ser, exatamente o tipo de assunto ou o tipo de palavras que você usa diariamente no teu dia a dia. Se você murmura muito, se você reclama muito, se você toma muito conta da vida dos outros, se você fala desse, daquele, e aí é algo que a gente precisa ser confrontado com Deus. Senhor, me molde, me transforme da forma como tu queres, porque senão nós ficaremos o tempo todo olhando para lá, para cá, né? E aí tem alguns pontos interessantes. Isso que eu vou falar é realmente necessário? Será que existe a necessidade daquilo que você vai falar é necessário? Será que se você pensar 10 segundos antes, você não mudaria? Sabe? Tem coisas que eu poderia falar para você, Marcos, mas tem coisas que vai edificar, tem coisas que vai somar? Não. Então, será que é necessário falar que isso vai somar? Né? Nunca fale de uma pessoa com outra, procure e fale a sós. É algo interessantíssimo na própria Bíblia. Deus aborda sempre que queremos resolver problemas, fale a sós com aquele. Nunca use um terceiro. Não vai adiantar, mas você não está presente e eu falar com todos nós aqui dela. Isso vai gerar um problema. Quantas amizades, quantos relacionamentos, quantos namoros, quantas situações que se perderam exatamente por causa disso. E é importante que a gente olhe sempre a fala, a nossa boca, a gente tem que vigiar. Deus nos chamou para edificar.
Se for para falar de alguém, que fale diretamente para ele. A gente não utilize para falar de terceiro quando ele não está presente. Por quê? Porque a gente está fazendo exatamente aquilo que não agrada a Deus. Mas a gente tem essa consciência de que isso é pecado? Não, porque isso se torna um estilo de vida. E sabe como é que eu consegui vencer isso na minha vida, gente? Apesar que recentemente eu estou tendo tido tanta dificuldade com tantas coisas, que eu tenho que pedir mais a Deus para que Deus me policie. Mas é de simplesmente, Senhor, quando eu pensar em criticar alguém, me incomoda. Não deixa sair da minha boca palavras que venham falar de alguém. Se eu tiver que falar com alguém, que eu fale diretamente com a pessoa, algo que eu não goste, ou algo que não me agradou, ou algo que me tocou. Mas eu tenho que falar com aquela pessoa e somente com ela. E é isso que Deus fala no caráter cristão. Mas às vezes, todos nós, eu falo todos nós, porque é a grande maioria, de forma geral, nós cristãos, né? A gente pensa que isso não é pecado, que a gente pode criticar, que a gente pode falar mal, porque isso não é nada demais, porque faz parte da nossa própria vida. Mas a gente está deixando sair das nossas próprias mãos e escorrendo entre os dedos aquilo que Deus tem para a nossa própria vida, né? E aqui no versículo capítulo 4, último capítulo, e novamente ele vem falando no capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E aí, sabe o que acontece? Por que nós julgamos? Porque nós estabelecemos, eu, Augusto Valério, estabeleci um padrão. Se a Tatiana sai daquele padrão, eu acho que eu posso julgá-la, que eu posso criticá-la. Eu estou errado. A Tatiana teve uma cultura, teve uma formação familiar, ela teve uma história de vida totalmente diferente. Nós não somos iguais, somos pessoas diferentes que precisamos respeitar as formas diferentes de pensar. E isso mostra ter tolerância, né? Então nós acostumamos com alguns hábitos que não nos damos conta que desagrada a Deus. Então Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, né? A sua boca edifica ou derruba as pessoas. Porque a nossa boca, ela tem sempre palavra de edificação. Tá? Examine cada um a si mesmo e não os outros. Isso é o que agrada a Deus. Senhor, eu preciso ser examinado. Sabe, antes de eu contar para a Adriana, para a Deise, para a Lúcia, para a Tatiana, eu preciso ser examinado por mim mesmo e por Deus. Porque Deus é que sabe exatamente onde eu preciso ser tocado. Mas a gente criou padrões. Sabe padrões? Aquela forma, bem, fulano de tal deve agir assim, a fulana de tal deve agir assim. Mas eu sou perfeito para fazer isso? Misericórdia. Nós somos cheios de imperfeições. Precisamos ser quebrantados, precisamos ser transformados. Mas estabelecemos padrões que não estão de acordo com aquilo que Deus quer, porque nós somos pessoas imperfeitas. E somente Deus sabe, cada um de nós, onde precisa ser lapidado ou mudado. Por isso, que se cada um de nós quiser se tornar uma pessoa melhor, Senhor, me transforma, Senhor. Me molde da forma como Tu queres. E você pode ter certeza que Deus vai confrontar cada um de nós. E toda vez que nós pensarmos em julgar alguém, Senhor, que Tu venha incomodar a minha boca. E toda vez que eu pensar em falar, Tu venha me incomodar. Porque é a forma melhor para que a gente venha agir, né? Então, diante desse quadro, nós tocamos em 7 pontos principais dessa carta de Tiago, né? Irmão de Jesus. Até então, antes da ressurreição de Jesus, ele não acreditava em Jesus, imaginou inclusive que ele era louco, né? Quando ele disse que ele era o Messias. E depois ele acabou se tornando o líder da igreja em Jerusalém, Tiago, né? E também líder do concílio, que é apresentado lá também no livro de Atos. E aí tu vê que
esse homem acabou se transformando, né, numa ferramenta usada de forma poderosa por Deus para escrever escrituras, né, e assim também para mostrar em toda a história, né, como Deus trabalha, né. Então essa carta de Tiago, ele mostra, nos orienta claramente a forma que nós devemos agir e que afeta claramente todos os relacionamentos, porque se nós conseguirmos conter a nossa boca, olhar para as provações, encarar essas provações que vêm na nossa própria vida, que são oportunidades que Deus nos dá para que tenhamos crescimento, e a gente não deve olhar para as provações com murmuração, mas tudo ter graças a Deus, porque todas as coisas que acontecem na nossa própria vida, elas cooperam para o nosso próprio bem. E aqui Deus coloca muito claro: busca o Senhor com toda a intensidade, com toda a sua justiça, com toda a sua força. E Ele coloca o que? Algumas coisas, Ele te acrescenta, não, Ele fala todas as coisas necessárias para cada um de nós, Ele vai agir. Amém? Então aqui nós encerramos esse estudo, também ministração dessa carta de Tiago, né?